E dando continuidade às nossas aulas, lembrando que na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre a composição óssea, né? As partes que vão compondo um osso longo, por exemplo. Nós falamos que as extremidades de uma parte óssea são chamadas epífises. Nós temos as epífises distal e proximal. E nós temos o centro, né, desse osso que se chama diáfise. E uma parte mais dilatada que se chama metáfise. Então, falamos também que dentro, né, da composição óssea nós temos uma medula, não é verdade? Então, nós temos a medula óssea amarela, né, que é rica em lipídios, ficam dentro da composição óssea. Falamos também que o osso ele é composto, né, de 20% de osso trabecular e 80% de cortical. Trabecular é aquele osso mais frágil, não é verdade? E o cortical é aquele osso mais denso. Então, dando continuidade à nossa aula, vamos falar então sobre um outro tema muito importante, que é a composição e organização de um osso, né, propriamente dito. E essa parte óssea, pessoal, ela tem algumas frações, correto? E elas vão ser divididas em praticamente três, que é uma fração chamada fração orgânica, a fração celular e a fração mineral, ok? Juntas, elas vão compor a unidade funcional de toda a parte óssea. E essa fração orgânica, ela funciona da seguinte forma, pessoal. Ela vai representar cerca de 35% da flexibilidade da parte óssea. Por que flexibilidade dessa parte óssea? Então, vamos entender um pouquinho. Ela vai ser composta de 90 a 95% de um tipo de proteína chamada colágeno. Esse colágeno, ele que vai dar uma elasticidade ao nosso osso, ok? Então, o osso ele não é totalmente duro, né? Ele tem, através do colágeno, essa parte um pouco mole do nosso osso, ok? Essa malemolência do nosso osso. Então, a fração orgânica ela vai ser composta principalmente do colágeno, ok? Colágeno que, é claro, encontramos aí em vários tecidos do nosso corpo humano. E os demais tipos de compostos são proteínas não colágenas, que vão estar ali para fixação das frações celulares e mineral. O que acontece? Um ser humano normal, ele precisa ter esse colágeno em abundância dentro da sua composição óssea. Quando isso não acontece, pessoal, nós vamos ter, né, no caso as pessoas costumam ter, uma doença chamada osteogênese imperfeita, tá? Que é conhecida como ossos de vidro. Tá? Então, ó, a incorreta formação dessa matriz orgânica, ou seja, a falta de colágeno, pode levar a distúrbios graves, como, por exemplo, a osteogênese imperfeita, no qual os ossos tornam-se totalmente quebradiços, com deformidades severas de fraturas recorrentes, conhecida como doenças de ossos de vidro, né? Então, é uma pena quando nós temos tipos de pacientes assim, correto? Que tem essa osteogênese imperfeita. Então, tem algumas imagens aí para que vocês possam analisar e é complicado, né? Então, isso tudo dá-se também a falta de colágeno no organismo, ou seja, dentro da matriz óssea desse indivíduo. E aí nós vamos ter depois a segunda parte, que é chamada fração mineral. Essa fração mineral, ela vai estar ali em torno de 65%, tá? E ela vai representar a rigidez e a resistência do nosso osso. E enquanto a fração orgânica, representada pelo colágeno, ela representa a parte mole do nosso osso, a malemolência do nosso osso,
Já a fração mineral não, ela vai ser o inverso, ela vai representar a rigidez e a resistência, que também é importante para a nossa composição óssea. E ela é composta principalmente por cálcio, fósforo e carbonato, tá? Que vão ser distribuídos como cristais, principalmente numa forma de hidroxiapatita. O que vai acontecer? Eles vão ser fixados na matriz orgânica e vão ser produzidos pelos osteoblastos. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esses dois irmãos. Na realidade, vão ser três, que vão se chamar osteoblastos, osteoclastos e os osteócitos. Meu Deus, são trigêmeos, hein? Então, ó, confere ao tecido ósseo a dureza necessária, além da formação e armazenamento do cálcio e do ferro na nossa composição óssea. Então, nós vamos ter a fração orgânica, constituída de colágeno, e a fração mineral, constituída principalmente de cálcio e ferro no nosso organismo. E nós vamos ter a terceira fração, que vai se chamar fração celular. O que acontece, pessoal? O nosso osso, de uma forma geral, todo dia no nosso organismo nascem células e morrem células. E o nosso osso ele está em constante remodelação. O que é constante remodelação? Todo dia, tecidos velhos do nosso osso, eles são retirados para que tecidos novos possam ser colocados, ok? Tecidos morrem, tecidos nascem. E quem vai fazer com que esses tecidos venham a morrer, sejam escavados ou retirados, e quem vai fazer com que esse tecido venha a renascer? Então, vamos dar uma olhadinha esses irmãozinhos aí, que vão se chamar osteoblastos, osteoclastos e os osteócitos. Os osteoblastos, pessoal, são células pequenas. Sua principal função é sintetizar a matriz óssea, a qual é composta principalmente por colágeno, que sofrera posteriormente o processo de mineralização. Na sua parede celular, encontra-se diversos receptores hormonais, como prostaglandina e fatores de crescimento. Vamos lá, então. O que vai acontecer? Pessoal, o osteoblastos, ele vai ser o carinha responsável por renascer novas células no nosso corpo. Ele que vai fazer com que células novas venham recompor a nossa matriz óssea, assim que nós vamos chamar. Imagina, pessoal, esse osteoblastos sendo aquele pedreiro que um muro caiu e ele vai construindo o muro de novo. Ele vai fazendo com que aquele muro, né, esteja ali de pé de novo. O muro cai e o osteoblastos, que é o pedreirinho, ele vai lá e levanta esse muro de novo. Ah, então quer dizer que se o osteoblastos é o pedreiro que reconstrói o muro, ou seja, a matriz óssea, quem será que vai destruir esse muro, ou seja, essa matriz óssea? É ele mesmo, o osteoclastos. Então vamos ler? Osteoclastos são células grandes, chamadas de multinucleadas, que possuem uma atividade proteolítica, isto é, promovem a destruição de proteínas. Isto significa que os osteoclastos são responsáveis pela destruição do tecido osso velho para possibilitar a sua renovação. Então, pessoal, é assim que vai funcionar. Todo dia, tá? Ou de tempos em tempos, podemos falar que de 15 em 15 dias, é verdade. Que de 15 em 15 dias, os osteoclastos eles vão atuar derrubando o muro, ok? Fazendo uma analogia, ou seja, ele vai escavar os nossos tecidos ósseos velhos, ele vai destruir, vai retirar, para que possa, então, os osteoblastos, que são os pedreiros, fazerem
a remodelação óssea, ou seja, fazer um novo muro, ok? No nosso osso. Resumindo, os osteoclastos destroem o tecido ósseo velho e os osteoblastos vão renovar com tecidos novos, ok? Isso vai acontecendo constantemente no nosso organismo. Tá, aí a pergunta que não quer calar. Como que funciona então, professor, a questão da osteoporose? Sim, perfeito. A osteoporose ela vai se dar porque esse osteoclastos ele é incansável, esse rapaz. Essas células chamadas osteoclastos, eles vão constantemente cavar, destruir esse tecido ósseo velho. Só que o osteoblastos, tadinho, ele vai ter uma hora que ele vai estar cansado, né? Já está na hora de se aposentar, e ele não consegue mais ter força para levantar esse muro com o vigor que ele tinha quando ele era mais novo. Então, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, quando as pessoas envelhecem, nós vamos ter muito mais destruição dos tecidos do que renovação dos tecidos. Ou seja, quando a pessoa está no momento da sua osteoporose, é porque tem muito mais atuação dos osteoclastos e muito menos atuação dos osteoblastos. Isso faz com que haja uma destruição e automaticamente esse tecido ósseo velho venha ficar mais abundante, levando a futuras fraturas. Então, aqui, pessoal, mostrando como que funciona essa analogia, né? Então, o ciclo normal da remodelação óssea é um equilíbrio entre duas células especiais que trabalham juntas para manter os ossos resistentes, os osteoclastos e os osteoblastos. Então, se vocês puderem analisar nas imagens, você vai ver que o osteoblasto está colocando o tijolinho e o osteoclasto está destruindo os tijolinhos. Na osteoporose, os osteoclastos começam a reabsorver o osso mais intensamente. E os osteoblastos não conseguem preencher mais o buraco. Está ficando velhinho, coitado. E o resultado é que o osso se torna fino e frágil, levando a um aumento do risco de fraturas. Ok? Então, ao longo do tempo, os osteoclastos ele costuma ter o mesmo vigor e os osteoblastos ele vai perdendo esse vigor. E onde entra o terceiro irmão, chamado osteócitos? O osteócitos, pessoal, ele vai estar ali como um fator de equilíbrio. Ele que vai fazer ali a regulação da formação e a reabsorção óssea. Ok? Então, ele vai estar equilibrando os dois irmãos, vamos dizer assim. Então, os osteócitos modulam a composição do fluido ósseo, desempenhando um papel importante na regulação da formação e na reabsorção óssea. Estes fenômenos são regulados entre si, de forma que os osteoblastos e os osteoclastos atuam de forma acoplada, orientando-se mutuamente. Os osteoclastos são responsáveis pela reabsorção do tecido, promovendo verdadeiras escavações, e os osteoblastos iniciam seu trabalho operário de construção para o preenchimento dessas áreas. Então, quem vai fazer o equilíbrio ao longo do tempo dos dois irmãos vai ser o irmão mais velho, que se chama osteócitos. E dentro dessa remodelação óssea, pessoal, o osso ele é um tecido extremamente ativo, tá? Como vocês sabem. Então, ó, parte óssea do nosso corpo é onde nós temos basicamente a produção do nosso sangue, a sustentação do nosso corpo, não é verdade? Então, o equilíbrio no nosso corpo, a sustentação. Então, a parte óssea é muito importante. Então, essa atividade primariamente voltada para o crescimento e a remodelação óssea, processos pelos quais o osso atinge sua forma e tamanho. No esqueleto adulto, o crescimento e a remodelação são reservados apenas para reparar fraturas e microfraturas. Por quê? Porque a gente não fica crescendo eternamente, correto?
Então, quando nós chegamos numa fase adulta, quando aquela linha da parte óssea, quando a nossa linha epifisária ela chega na sua extinção, é porque nós chegamos numa fase adulta. E aí o que, que vai acontecer? Acontece que essa remodelação óssea ela vai ser o quê? Somente se reservar caso você tenha algum tipo de acidente, algum tipo de fratura, aí ela vai entrar em ação. Fora isso, não. Então, a atividade metabólica normal do esqueleto adulto envolve predominantemente a remodelação. E a remodelação óssea está presente durante toda a vida. É um processo contínuo de distribuição e renovação intimamente relacionado com uma homeostasia. Homeostasia, pessoal, significa equilíbrio, ok? Equilíbrio do nosso corpo. Tá? Então, no caso, ele vai fazer um equilíbrio entre o cálcio, o fósforo, onde vai permitir a remoção do osso velho para o osso novo. Então, equilíbrio das funções do nosso corpo, de uma forma geral, se chama homeostase. O processo dá-se em unidades de remodelação óssea, que caracteriza-se por um acoplamento das funções dos osteoblastos e os osteoclastos, respeitando local e tempo. A sequência de eventos dentro da unidade de remodelação óssea parece ocorrer em três fases distintas. A primeira fase se chama ativação, pessoal. Então, o que seria essa ativação? Então, vamos dar uma olhada aqui e depois eu explico para vocês. A ativação é basicamente quando nós começarmos a colocar os osteoclastos, aqueles que vão escavar, a gente começa a botar eles para trabalhar. Vamos lá, osteoclastos, vamos agora começar a escavar. A gente ativou eles. Então, vamos lá. Durante a fase da ativação, células precursoras presentes na medula óssea respondendo a sinais físicos e hormonais, ainda bem estabelecidos, concentram-se sobre determinada região da superfície, que será reabsorvido e vão se fundir, transformando em osteoclastos multinucleados. Então, na ativação, começou então a nascer os osteoclastos. Lembrando que os osteoclastos são aqueles que vão escavar, ok? Que vão retirar o tecido velho. E aí a segunda fase se chama reabsorção. Então, ó, os osteoclastos ativados escavam uma cavidade na superfície óssea, no caso, dentro do osso cortical, o osso mais denso, e a cavidade de reabsorção tem a aparência de um túnel dentro de um canal que se chama canal arvesiano. Já no osso trabecular, a cavidade é escalonada e recebe a denominação de lacunas. Lembrando, o osso cortical, osso denso. Osso trabecular são aquelas pequenas teias, né, de aranha que são mais frágeis. E dentro dessa escavação, pessoal, o que acontece? Os osteoclastos eles vão ficar escavando esse túnel e dentro desse canal arvesiano ele vai ficar escavando em torno de 7 a 15 dias, ok? Que ele vai estar lá escavando, retirando o tecido velho, ok? Depois que ele fizer isso, vai ter o processo chamado de reversão, que é quando a reabsorção já vai estar completa e os osteoclastos vão desaparecer. Ele vai falar assim: valeu, galera, estou indo embora, show, já escavei aqui um túnel dentro do canal arvesiano, agora eu vou descansar. Ok? Já trabalhei de 7 a 15 dias, agora eu estou indo embora. É isso que ele está falando. Então, ó, quando a reabsorção está completa, os osteoclastos desaparecem da unidade de reabsorção. E aí, depois que ele vai embora, durante 7 a 14 dias aproximadamente, uma espessa linha de, entre parênteses, né, entre aspas, cimento, é depositada. Essa região consiste de fibras colágenas, organizadas ao acaso. Ao contrário do osso normal, no qual a deposição de colágeno e outras proteínas da matriz preenchendo a cavidade de reabsorção com osteoide lamelar novo. Significa que, durante as 7 e 15 dias, os osteoclastos vão escavando. Depois ele vai embora e depois de 7 a 14 dias começa a vir uma fina linha, né, de um determinado cimento. E quem vai fazer isso? São os osteoblastos. O irmão vai fazer o quê? A parede, a remodelação, a matriz óssea.
Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de algumas substâncias que vão regulando o nosso metabolismo ósseo, para que a gente possa ter aí, tá, mais um pouquinho de conhecimento. Então, a vitamina D, como vocês já sabem, a sua função favorece a absorção do cálcio no intestino para os vasos sanguíneos e daí para os ossos e outros órgãos. Lembrando que a vitamina D ela é importante para que a gente possa, então, absorver o cálcio. E o osso com bastante cálcio é bom porque ele vai tendo, então, um reforço, né, dentro da sua rigidez. Ok? Lembrando que quem tem idosos em casa é importante que tenha pelo menos de 15 a 20 minutos de exposição ao sol para que possa, então, absorver esse cálcio. A segunda substância que vai regulando o metabolismo ósseo se chama calcitocina. Ou seja, todas as vezes que em nosso sangue a taxa de cálcio tende a elevar-se além do normal, este hormônio chamado calcitocina determina uma verdadeira repressão nos osteoclastos. Ele falou, osteoclasto, chega, chega, dá um tempo, parou, fazendo com que pare de reabsorver o osso, ok? Que é um hormônio hipocalceminante. Ele fala, cara, parou de escavar, dá um tempo, porque está com excesso de cálcio aí. O outro é o PTH, que é o hormônio da paratireoide, que são 4 pequenas bolinhas que tem na parte posterior da tireoide. Ele já vai possuir um papel hipercalceminante. Ou seja, todas as vezes que necessitamos de cálcio para nossas funções orgânicas, e este não é ingerido, quem vai fazer a produção? São as paratireoides, que vão produzir maiores quantidades deste hormônio e vai estimular os osteoclastos, que, por sua vez, aumentará a reabsorção e os níveis de cálcio no sangue. E os estrógenos, tá? E a testosterona, elas são o quê? São hormônios sexuais que vão estimular indiretamente os osteoblastos. Além disso, elas vão estimular a produção de calcitocina. Os estrógenos são os hormônios femininos e a testosterona, o hormônio masculino. Pessoal, dentro desse desenvolvimento da massa óssea, é importante salientar que entre os 20 e os 35 anos, teremos já formado cerca de 70% da massa óssea que teremos para toda a vida. Portanto, aos 35 anos, teremos acumulado o que se denomina pico de massa óssea, seria o ápice, tá, de massa óssea que um ser humano adulto pode chegar. Então, ele chegou no seu pico máximo, 35 anos, tanto para homem como para mulher. Só que depois começa a decair. E dentro desse decaimento, as mulheres vão perdendo essa massa óssea muito mais rápido do que os homens. Então, ó, aos 55 anos, eles sofrerão a perda apenas de 5%, está falando dos homens. E aos 65 anos, não mais que 1 a 1,5% ao ano. Este fenômeno deve-se aos diferentes saldos entre formação e reabsorção óssea. Durante a infância e adolescência, a formação óssea supera a reabsorção. Então, pessoal, o decaimento do pico de massa óssea do homem é muito menor do que a mulher. Então, o que vai acontecer, pessoal? Então, aqui tem uma imagem, tá, de um tecido ósseo normal, que você pode ver que as teias, né, as trabéculas, estão bem mais unidas, e há outras trabéculas bem abertas, né, com já sintomas de osteoporose. Então, ó, diminuição global da massa óssea, tanto a fração orgânica quanto a fração mineral, estará diminuída. Comprometimento da microarquitetura trabecular, com a perda total da massa óssea nos tecidos trabeculares. As primeiras trabéculas a serem comprometidas são as horizontais, que são como vigas de sustentação, aumentando assim a fragilidade do osso e aumentando as fraturas, pessoal. Então, esses são os principais fatores da osteoporose.
As aplicações mais comuns dentro da densitometria óssea é a quantificação da densidade óssea, a avaliação do risco de fratura, que pode ser feita de dois tipos: global, utilizada para prever o risco de se ter qualquer um dos tipos de fratura por osteoporose, e nós temos algumas regiões a serem estudadas, como coluna vertebral baixa, colo do fêmur, terço médio do rádio, mas dentre essas, nós temos o colo do fêmur e a região da coluna lombar como um dos principais sítios para pesquisa dentro da densitometria óssea. Localizadas para se prever o risco de fratura no quadril, examina-se as regiões do fêmur proximal. E dentro das especialidades, nós temos algumas especialidades que podem lidar diretamente com a osteoporose, que é a ginecologia, ortopedia, endocrinologia, geriatria, reumatologia e até mesmo a fisioterapia, pessoal. Dentro dessas classificações, nós vamos ter o primeiro estágio antes da osteoporose. Esse primeiro estágio antes da osteoporose, pessoal, ele vai se chamar osteopenia. A osteopenia é um estágio anterior à osteoporose, ok? Então, a pessoa já começa a ter problemas ali com a sua massa óssea. Então, ó, osteopenia é a deficiência mineral óssea sem fraturas demonstráveis. Corresponde ao estágio com melhor potencial de resposta ao tratamento e prevenção de deformidades. Ele está falando para você que quando você está no processo de osteopenia, você ainda consegue reverter, tá, os seus problemas de densidade de massa óssea. Ok? Porém, se você não consegue reverter esses problemas que já estavam na osteopenia, aí vem a osteoporose, que significa poros nos ossos. É uma doença na qual o osso perde sua rigidez normal, tornando-se menos resistentes aos traumas. As consequências de uma osteoporose: deformidades na coluna vertebral, diminuição da altura, até mesmo invalidez. O quadro clínico de uma osteoporose são fraturas, dor e deformidades locais. Dentro da osteoporose, nós temos algumas classificações, tá? Nós temos a classificação chamada primária, que é um tipo 1, que é a pós-menopausa, ou seja, aquelas mulheres que já não menstruam mais, estão na pós-menopausa. Então, primária, também chamada de osteoporose acelerada, que aparece em 5 a 10% de toda a população feminina nos 20 anos que se seguem à menopausa. Então, essa é chamada de tipo 1. E tem a de tipo 2, que é senil, né? Que são as mulheres já na terceira idade, né? Ou na melhor idade. Então, ocorre em indivíduos idosos em torno de 75 anos e se manifesta por fraturas vertebrais e de quadris. Essa forma de osteoporose afeta metade da população feminina idosa e um quarto da masculina. Então, é uma proporção de homem e mulher bem gritante, não é verdade? A perda óssea é proporcional tanto em osso trabecular como em osso cortical. E as causas de osteoporose, pessoal, podem ser várias, tá? Insuficiência gonadal, desordens nutricionais, hiperparatiroidismo, síndrome de Cushing, diabetes, enfim, tem vários tipos de fatores secundários, ok? Então, dentro desses problemas de osteoporose, pessoal, que agrava realmente bastante a população, nós vamos então encerrando a nossa aula aqui, mas, como já é de habitual, nós vamos fazer aquele estudo dirigido rápido para que a gente possa então fazer a finalização da aula de hoje, ok? Então, vamos para o nosso estudo dirigido, hein? Vamos lá. Número 1, dentro do nosso estudo dirigido. Quais são as 3 frações básicas
que vão fazer a composição e a organização do nosso osso. Isso é fácil, hein? Número 2, defina fração orgânica. Número 3, defina fração mineral. E número 4, defina fração celular. Número 5, diferencie osteoblastos de osteoclastos e dê exemplos. Número 6, qual a função do osteócito? Qual a função do osteócito? Número 7, defina remodelação óssea. Número 8, quais os processos que nós temos dentro da remodelação óssea? Número 9, cite 3 substâncias que regulam o metabolismo ósseo. Número 10. Número 10. Qual a idade de um adulto para que ele possa chegar no seu pico de massa óssea? Então, pessoal, para nós finalizarmos, diferencie osteopenia de osteoporose. Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje, ok? Então, espero que todos possam ver o nosso vídeo e possam tentar fazer os nossos estudos dirigidos, né? Estão todos aí do slide, passei um por um, hein? Não está fácil, não está difícil não, hein? Tá bom? Um forte abraço para todos, fiquem todos com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!